Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou estar falando sobre o giz pastel oleoso da marca Gallery, das cores metálicas e fluorescentes que estava devendo no vídeo anterior. E vou começar logo aqui falando sobre esta caixa. Ela é de 24 cores e ela não tem nenhuma outra informação aqui atrás da caixa, apenas essa que está na tampa. Aqui na tampa, atrás, fala das 24 cores, que tem cada cor, tem aqui o seu número. Essa parte aqui são o nome das cores metálicas e desse lado aqui o nome das cores fluorescentes, Aqui tem essa esponja, essa espuma aqui que protege. Eu não sei dizer que nome é o nome desse material. E está aqui a caixa. Ela tem essa bandeja que acomoda o giz pastel oleoso. Desse lado aqui estão as 12 cores fluorescentes e aqui as 12 cores metálicas. Desse lado, pessoal, as cores fluorescentes, como vocês podem ver, elas são bem mais luminosas do que as cores metálicas, Aqui falta o branco, não tem cores de marrom nem preto. Mas aqui nas metálicas tem a cor branca, a cor marrom e a cor preta, Aqui também não tem a cor prata e a cor metálica como tem aqui nesse lado. Eu vou pegar aqui, pessoal, essa cor. Essa aqui, pessoal, é a cor vermelha, como vocês podem ver. Ele fica mudando constantemente a cor conforme a luz. Ele fica mais, olha, vermelho. E muda para um tom mais alaranjado, conforme a luz vai mudando. E é um giz bastante grande. Ele tem 7 de comprimento por 1 de espessura. É do mesmo tamanho do lado das cores metálicas. Vou pegar aqui uma cor para a gente comparar. E está aqui, olha, é a mesma cor, metálico vermelho. Ele é da mesma espessura e o mesmo tamanho. Esse aqui ele tem um pigmento metálico, mas ele não modifica a cor, apenas fica brilhante, Ele fica mudando a cor dele, mas a fluorescente não, ele fica mudando constantemente a cor. Eles são gizes bastante macios, eu vou passar aqui na pele para ver, Olha, ele riscou de forma suave. E a metálica aqui também riscou de forma suave, não deixou um risco muito forte. Mas a pele, como é muito lisa, o pigmento ele não adere bem na pele. Eu vou pegar aqui um outro, que eu mostrei no vídeo anterior. Este aqui, pessoal, ele não é o profissional, certo? Ele é um similar. E como vocês podem ver aqui, ele é menor, 1 centímetro, e a espessura dele é muito menor. E não fica variando aqui com a luz, como vocês podem ver. Agora, pessoal, eu vou fazer o teste de opacidade desse giz. Aqui, pessoal, eu iniciei primeiramente pelas cores metálicas. Eu perdi a primeira parte da filmagem, tinha iniciado o teste e a câmera estava pausada. Só consegui registrar 5 cores, contando com a cor verde que vocês estão vendo. A minha primeira impressão com estes bastões de cores metálicas foi que são ricos em pigmento. Tem uma boa saturação, tem uma boa cobertura. Algumas cores são transparentes e outras opacas, e poucas cores é que são opacas. Das cores transparentes foram poucas as que cobriram as 3 linhas. Já as semi-opacas, elas cobriram no máximo 2 linhas, e que cobriram todas as linhas foi a cor preta. A cor preta é a cor mais opaca de todas elas. Eles são muito macios, quase uma manteiga a textura deles. Não são duros, o papel lixou perfeitamente o bastão, não deixou não deixou muitos pontos brancos do papel aparecendo, e também a transparência das cores não deixou a cor latente do papel, o branco do papel sobressaindo no meio das cores.
E eu gostei bastante deste pastel oleoso de cores metálicas. Outro detalhe dele é que o pigmento metálico ele fica brilhando, né, refletindo a luz, e ora ele fica claro e ora a cor fica escura. E essa é uma característica deste pastel. Eu gostei bastante dele. E uma pena que são apenas 12 cores, e eu com certeza eu compraria mais cores desse pastel para continuar pintando. Aqui, pessoal, vou iniciar o teste com as cores fluorescentes. Eu peguei primeiramente o amarelo para testar, e a primeira impressão que eu tive é de que ele é uma cor transparente. Todas as cores que eu testei, todas elas são transparentes, mas ela não é um transparente que deixa sobressaindo o demais o branco do papel, né? Mas ela preenche muito bem, e se não tivesse essas linhas você nem notaria que era uma cor transparente. Já o laranja não, ele deixou sobressaindo o branco do papel, mas ele é macio da mesma forma do que a cor amarela foi macia. E isto, pessoal, a transparência, quando ela é demais, ela pode ser um problema, né? Porque você não consegue dar cobertura. Você pode aplicar 3, 4 camadas e ainda vai continuar apresentando transparência. Mas são excelentes para se fazer efeitos de veladura, né? Capas transparentes de cores, né? Criar uma cor por sobreposição, que é a mistura óptica. Para criar também efeitos de transparência, como de um véu, de um plástico, de um vidro, de uma nuvem, né, de uma fumaça, também são cores boas para se criar esse tipo de efeito. Se fosse uma cor opaca, seria mais difícil de criar efeitos transparentes. E é normal que uma caixa, né, assim como nas tintas, tinta óleo, guache, aquarela, venham cores transparentes, né, porque isso é uma classificação das cores. Tem cores opacas, tem cores transparentes, tem cores semi-opacas. E todo esse teste me revelou que são cores muito bonitas, elas têm uma luminosidade, uma luz muito grande. E a minha maior dificuldade foi de achar um tema para pintar com essas cores. Por quê? Porque como elas são cores muito vivas, né, elas chamam demais a atenção do espectador. Se eu fosse pintar um retrato onde eu iria usar essa cor verde no cabelo, a atenção do espectador ia se voltar logo toda de cara para o cabelo, não para o rosto do retratado em si. Se fosse na roupa uma destas cores, a atenção ia se voltar logo para a roupa. Então ela combina mais para temas abstratos, naturezas mortas, como exemplo um jarro de flores, frutas, trabalhos mais estilizados. Dá para fazer peixes, né, que tem peixes que tem um colorido muito grande, vibrante. Pássaros também são temas assim que dá para utilizar bem estas cores fluorescentes, né, cores neons. Já a cobertura delas, como vocês viram aí, ó, eu vou chegando já nas últimas cores e todas são transparentes, com exceção aqui desse roxo, né, que chegou a cobrir quase tudo, né, deixou só uma penumbra da linha. Mas se eu tivesse de comprar de novo, talvez eu não arriscaria comprar, porque, para quem não sabe, as cores fluorescentes elas não são resistentes à luz. Então não dá para eu fazer uma encomenda, né, para um cliente, ou fazer um quadro para vender, e com o tempo essa cor ela vai sumir, ela vai ficar apagada e pode deixar o cliente insatisfeito. Então é uma pintura para se guardar e apenas para ficar olhando ali em vez em quando, né? Para que essa resistência da luz ela possa demorar mais, seria necessário passar um verniz anti-UV em cima e torcer para que ela não perca a cor, a saturação que tem os pigmentos. No teste de cobertura no fundo preto, as cores metálicas se saíram até bem, né? Por causa da transparência de algumas, como no caso aqui, olha, do amarelo. Ficou aparecendo ainda muitos pontos, né, pretos do papel ainda. A transparência deixou a cor
fraca, a cor morta, não deixou ela muito luminosa, mas saíram muito melhores do que as cores fluorescentes. O laranja, como eu disse, ele é muito transparente, ele deixou somente uma pelezinha, né, de cor em cima do preto. O fundo influi muito na cor da tinta. E assim, olha, o verde também muito transparente, todas as cores se mostraram serem muito transparentes. Então, essas cores aqui, elas são ótimas, são ideais para criar efeitos de veladura, né? Então, esse é o que eu posso utilizar ao máximo, esse efeito de veladura com estas cores. Neste outro caso, eu decidi fazer um teste de mistura de cores. Deste lado aqui, eu estou fazendo um teste de mistura física, que é a combinação de duas ou mais cores na paleta, antes de aplicá-las sobre a tela. No caso do gesso pastel oleoso, o próprio suporte que iremos fazer a mistura é o papel e não em uma paleta, como acontece na tinta óleo e na tinta acrílica. E o resultado desse tipo de mistura me revelou que as cores fluorescentes, elas são mais luminosas e mais difíceis de se misturar do que as cores metálicas. Aqui neste segundo caso, eu decidi fazer a mistura óptica, que consiste na combinação de cores puras sobre a superfície do suporte, ou na superposição de uma cor a outra de forma que pareçam misturadas quando vistas à distância. E por último, eu decidi fazer a mistura opaca. Essa mistura consiste em acrescentar branco para poder clarear a cor. E à medida que adicionamos o branco, as cores elas ficam mais opacas e acabam perdendo a sua intensidade, a sua naturalidade. Elas ficam com um aspecto mais frio, é o que podemos ver na cor vermelha e na cor amarela, que perderam a sua naturalidade, todo o seu brilho, toda a sua luminosidade e ficaram um aspecto mais apagado. O vermelho ele ficou com um aspecto mais rosado e não ficou um vermelho claro. Já a mistura óptica ficou uma mistura boa, mais nas cores fluorescentes do que nas cores metálicas. E a mistura física, o degradê ficou melhor nas cores metálicas, mas as cores fluorescentes elas ganharam em cor. A cor ficou mais viva e muito mais bela. E quanto à mistura óptica, a primeira camada deve estar seca para poder acrescentar uma segunda cor por cima para que os pigmentos eles não se misturem fisicamente. Já aqui neste outro exemplo, eu decidi fazer um degradê com misturas físicas, acrescentando mais cores. E foi um pouco mais difícil de conseguir esse degradê devido à transparência do giz pastel oleoso das cores fluorescentes serem muito grande. E ficou um pouco meio falhado, mas a luminosidade dessas cores são muito grande. Já as cores metálicas, elas já são mais opacas, são mais fáceis de se misturar e conseguir um degradê mais uniforme, mais suave. E o aspecto das cores metálicas, elas são mais escuras do que os das cores fluorescentes. Neste outro exemplo, eu peguei duas cores para testar o efeito do esfumado com os dedos, né? O esfumado com os dedos ele é um esfumado de arrasto. Então eu apliquei primeiramente uma camada de azul, arrastei os pigmentos com os dedos, depois eu apliquei uma cor púrpura e em seguida eu fui esfumaçar com os dedos, tentando fundir esses pigmentos fisicamente para criar um efeito suave de um degradê. Só que não foi o suficiente devido à transparência, então eu fui acrescentando mais uma camada de cor e fui esfumaçando com os dedos, tanto da cor azul quanto da cor púrpura, até chegar a um resultado que eu considerasse ali satisfatório.
Neste outro caso, eu decidi criar um esfumado utilizando solvente. É este aqui, o EcoSolv da marca Acrylex. Ele é um solvente para tintas a óleo. Ele é inflamável e nocivo. Então, leia atentamente as recomendações de segurança descritas pelo fabricante para que não venha lhe causar nenhum problema. Eu recomendo sempre nunca mergulhar o pincel no frasco, mas separar uma pequena quantidade para se utilizar para fazer esse tipo de blender. Aqui, pessoal, eu peguei um pouco do solvente e passei por cima da primeira camada, e o solvente ele vai dissolvendo a cera, que é o ligante que une os pigmentos, e eu fui puxando até chegar à parte baixa. E eu peguei a cor púrpura e fui subindo e criando ali um esfumado. E em seguida eu peguei mais solvente e acrescentei em cima, e o resultado ficou mais suave do que esfumaçar com os dedos. Devido a cor ser transparentes, eu ainda dei mais camadas de giz pastel oleoso por cima para poder criar um efeito que eu considerasse melhor. Só que a cor ela fica um pouco mais escura porque o papel ainda está molhado. Eu decidi fazer o mesmo teste com as cores metálicas. Dei primeiramente uma camada de azul e arrastei os pigmentos com o dedo, e em seguida apliquei a cor violeta. Eu esfumei com o dedo para fundi-los, mas não tive tanto sucesso devido a não estar bem preenchido. Então tive que aplicar uma segunda camada e esfumei, assim consegui um degradê suave e satisfatório. Já no teste do lavado, ou seja, do uso do solvente, eu dissolvi a cor azul e em seguida eu pintei com a cor violeta. E o resultado ficou muito bom. O degradê ficou muito suave, os pigmentos metálicos subiram à superfície, deixando a cor muito mais brilhante. E por último, eu decidi fazer o último teste. Deste lado, eu comecei primeiramente aplicando uma cor metálica e em seguida para poder passar a cor fluorescente por cima para ver se tinha cobertura ou se os pigmentos se misturavam. Como vocês podem ver, ele não deu cobertura e nem os pigmentos se misturaram. Então, do outro lado, eu decidi aplicar primeiramente a fluorescente e em seguida aplicar a metálica por cima. E o resultado é que a cor metálica ela tem mais cobertura e os pigmentos se misturam do que a fluorescente por cima da cor metálica. E continuando a mistura de cores, eu pude perceber que as cores fluorescentes elas não dão uma boa cobertura sobre as metálicas. Só a partir da cor vermelha, o verde e o azul é que vai dar uma boa mistura sobre a cor metálica, uma cobertura mais ou menos. Mas a cor metálica ela cobre perfeitamente todas as cores fluorescentes. E para que servem todos esses testes? Esses testes eles servem para nós podermos utilizar ao máximo todas as possibilidades artísticas do pastel oleoso. Saber se eles são bem pigmentados, se dão uma boa cobertura, se são opacos ou transparentes, quais os tipos de mistura eu posso trabalhar com esse material. Assim, não ficaremos tão perdidos na hora de fazer uma pintura e também não ficar misturando cores que não combinam. E por último, pessoal, eu fiz esta pintura com as cores metálicas e as cores fluorescentes. As cores metálicas eu utilizei aqui no fundo, no pano, no jarro também e nas áreas brancas das flores. E as cores fluorescentes eu utilizei onde estão as flores, o jarro e também nessa parte aqui do pano da mesa. Aqui eu trabalhei todos os três tipos de mistura de cores. A mistura física é a que tem mais, está em toda a extensão do papel. E também a mistura óptica e a mistura opaca. Na mistura óptica eu trabalhei veladuras nas flores, no jarro e também nesta parte iluminada do pano da mesa. Aqui eu trabalhei as três, a física, a óptica e também a opaca, né? Eu fiz primeiramente a física utilizando
misturando os pigmentos e clareei com branco, fazendo a mistura opaca. E por terceiro eu sequei essa camada e apliquei aqui uma mistura óptica, né? Criei veladuras em cima de uma camada que já estava seca para poder deixar a cor mais viva. Aí também eu fiz esse mesmo processo no jarro de flores, eu sequei e apliquei algumas veladuras nestas áreas aqui que vocês estão vendo, que é a mistura óptica. Também nas flores eu fiz a mistura física, sequei com secador de cabelos, eu trabalhei a mistura óptica e misturando elas de forma física, né, aproveitando a transparência, e acrescentei a mistura opaca em alguns cantos para deixar mais iluminada a área das flores onde estão recebendo maior iluminação, porque a luz ela vem deste ponto e ela vem até as flores no jarro e na mesa, e quando ela chega na mesa a luz ela reflete no jarro e também nesta parte do fundo. E estas foram as dicas de hoje. O vídeo desta pintura vai estar no próximo vídeo, onde você vai ver como eu fiz para pintar. Você vai ver a minha técnica de pintura e como eu fiz para criar o degradê e para esfumaçar. E se você deseja aprender mais dicas de como pintar com giz pastel oleoso, de como trabalhar com esse material que é tão difícil e são poucos os artistas que eu conheço que dominam essa técnica aqui no Brasil, deixa aí a sua inscrição para ajudar o canal a crescer, porque eu vou estar trazendo mais conteúdo de como pintar com giz pastel oleoso. Vou estar trazendo mais técnicas, mais dicas para vocês. E também, pessoal, não esqueça aí de apertar o sininho das notificações para você ser alertado dos novos vídeos. E muito obrigado a você por ter me acompanhado até aqui. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima.